O nosso tema dessa série que nós estaremos dando aqui na EFA, chama Liderança Transformadora. Hoje nós vamos falar sobre o poder de uma liderança transformadora, né? Irmãos, eu descobri, estudando e me preparando para isso e ouvindo, né, como eu ouvi no mês passado, o pastor Elias falando para nós, eu descobri que nós passamos muito tempo desconstruindo. Nós passamos mais tempo tentando desconstruir alguma coisa do que construir alguma coisa. Porque toda vez que a gente tenta ensinar algo importante, algo novo, uma mudança nova, nós gastamos um tempo enorme tentando desconstruir o que não está bom, o que está errado. Isso acontece até mesmo quando a gente vai preparar a pregação, a ministração. A gente, às vezes, a gente quer trazer uma palavra nova de Deus, uma revelação, a gente quer trazer um mover de Deus diferente, mas quando a gente começa a estudar e a pensar nisso, a gente começa a pensar que, para fazer isso, existe alguma coisa que a gente precisa desconstruir também. E aí a gente fica entre desconstruir e construir. E isso atrapalha demais a vida da gente, irmãos. Atrapalha demais a vida da gente. Então eu penso que nós precisamos tomar uma decisão de não ficar nos preocupando apenas com aquilo que não está funcionando, não está dando certo, mas a gente poder caminhar em direção a uma mudança, a uma transformação, né, constante. Porque nós vivemos num mundo que está numa constante transformação. O mundo hoje, as coisas mudam tão rapidamente. Antigamente tudo demorava mais para mudar. Hoje as coisas mudam rapidamente, né? As mudanças, e as mudanças são radicais, são profundas muitas vezes. Então, líderes transformadores, e aqui vai a nossa primeira, nossa primeira lição, de que líderes transformadores são agentes de mudança. Gente que provoca mudança e transformação. Que é o que nós necessitamos nos dias de hoje. Poderosos agentes de transformação de pessoas e de lugares. São esses líderes que o Senhor está buscando hoje. A igreja precisa de gente assim. Pessoas como Moisés, como Josué, como Caleb e outros. Obrigado. E outros que provocaram profundas mudanças no lugar onde eles estavam. Na Bíblia, nós encontramos homens que provocaram com sua fé mudanças radicais no lugar onde eles estavam, no tempo em que eles viveram. Homens que foram extremamente provocadores na sua mensagem, no seu trabalho. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 32, do versículo 32 ao 34, vocês sabem que Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, né? Os feitos de homens que pela fé fizeram coisas extraordinárias. Mas o versículo 32 diz assim: que mais direi, não tendo tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso é, quando você pensa nas consequências de tudo isso que eles fizeram, você vai observar que provocaram profundas transformações no lugar onde eles estavam, no tempo que eles estavam. Isso quer dizer que transformações não ocorrem acidentalmente. A oração, o trabalho árduo, juntamente com a fé, são esses ingredientes para grandes transformações. Deus nos colocou no lugar onde nós estamos para transformar vidas e transformar até mesmo o lugar onde nós estamos como igreja. Se vocês de Itaquá que estão aqui,
Eu sempre uso esse exemplo de Itaquá, porque quando a primeira vez que eu fui lá visitar o Marcos e a Kátia, eu pensei, meu Deus do céu, o que eles vieram fazer nesse lugar aqui, né? Vocês se lembram muito bem, cheio de buraco, o esgoto correndo na rua, não tinha asfalto, não tinha nada, né, irmãos? Agora, aquele lugar passou por uma transformação. E ninguém pode dizer que a presença da igreja não provoca essa transformação. A presença da igreja, a presença da oração do povo de Deus, do clamor do povo de Deus, né, irmãos? Traz transformação. Nós temos histórias e histórias de grandes transformações provocadas pela presença do povo de Deus num lugar, né? Ou em algum momento da história. Então, nós vamos falar algumas coisas importantes nesta manhã e vamos começar falando sobre autoridade espiritual, né? Tentar definir a autoridade espiritual é como tentar definir a unção. Muita gente tenta definir o que é unção, e muita gente... Uma vez eu participei de um encontro de pastores, a maioria deles eram batistas tradicionais, e a discussão era se existia ou não existia unção. E eles gastaram horas discutindo o que era a unção, se existia unção, e tentaram definir o que é unção. E tentar definir o que é unção é muito difícil, até que um deles disse assim, olha gente, é o seguinte, eu acho que a gente chegou à conclusão que unção é o seguinte, não dá para definir, unção uns são, outros não são. Uns são, outros não são, ponto final. Quer dizer, uns têm, outros não têm. Isso é uma verdade. Uns têm e outros não têm. Agora, como a gente entende isso, como a gente define isso, é muito difícil. A mesma coisa a questão da autoridade espiritual. Não podemos explicar exatamente como funciona, mas uma coisa nós sabemos mesmo quando não há unção. E nós sabemos quando há unção, sim ou não? Sim. Sabemos. Não sabemos explicar como sabemos isso, mas nós sabemos. Então, quando a unção não está presente, percebemos logo, né? E quando ela está também nós percebemos o que nós costumamos dizer, sem saber exatamente o que é, a mesma autoridade espiritual, como ela funciona. A unção é poder. É a forma que nós definimos a unção de Deus. Unção é poder. Então, irmãos, a autoridade espiritual, ela testifica, ela autentica a um líder. Ela atesta a autenticidade de um líder. Ela dá testemunho de que aquele líder está autenticado por Deus, né? Você sabe o que é uma autenticação, né? Uma autenticação é a prova de que algo é verdadeiro, né? De que algo é verdadeiro. Então, a autoridade espiritual, ela é uma autenticação de que aquele líder, ele é de Deus. Ele tem a unção de Deus, ele tem a autoridade de Deus, ele tem a autoridade espiritual. Foi o que aconteceu com Jesus em Lucas, cadê eu? O que eu fiz aqui? Eu já fui para Lucas 9:35, diz assim, dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho escolhido, ouçam ele. O que estava fazendo o pai? Ele estava autenticando a autoridade do filho, sim ou não? Ele estava dizendo, esse é o meu filho. Ele estava autenticando. Ele estava dizendo, ouçam-no, porque ele tem autoridade, porque ele está autenticado por mim. Tudo que nós precisamos é ter líderes autenticados por Deus, sim ou não, irmãos? Homens e mulheres de Deus que têm um carimbo de autentificação, de identificação, digamos, de que eles são autorizados por Deus, que eles têm unção de Deus, que eles têm autoridade de Deus. Então, a autoridade espiritual é uma unção para a liderança. Uma unção para liderar, não é uma unção
para qualquer outro tipo de coisa, mas para liderar. Não é um conjunto de técnicas, não é uma capacidade intelectual. A igreja, durante muitos anos, a igreja viveu essa ideia de que as pessoas que chegam, que têm isso, têm aquilo, estudaram isso, estudaram aquilo, são empresários disso, daquilo, são diretores disso, daquilo, SEO disso, daquilo. Essas são as pessoas mais capacitadas para dirigir a igreja, para administrar a igreja, para trabalhar na igreja. E nós temos tentado desconstruir isso. Desconstruir essa ideia de que essas são as melhores pessoas para dirigir a igreja, porque nem sempre o são. Nós, quando pensamos nos dons e ministérios, nós devemos buscar pessoas que são autenticadas por Deus, e não por algum diploma, ou por alguma experiência profissional. Eu sei que você não diz amém, mas eu concordo com isso. Né? Porque, na verdade, a gente sempre fez isso, sim ou não, irmão? Esse irmão é um grande contador numa grande empresa aqui, vamos colocá-lo como tesoureiro da igreja. A igreja sempre viveu esse tipo de coisa, né, irmão? Olha, esse daqui é um grande palestrante, vamos colocá-lo para dar cursos de liderança, porque ele é um palestrante lá fora e tudo. Nem sempre. O homem de Deus, ele é autenticado por Deus, não é autenticado, ou volto a repetir, por um diploma ou por uma posição profissional, qualquer coisa que seja assim. Então, simplesmente você sabe que deve ouvir e seguir uma pessoa, porque ela tem unção de Deus, porque ela está autenticada por Deus. Às vezes nem sabemos como explicar isso, sim ou não, irmãos? Isso deve aumentar nossa responsabilidade, porque se eu sei que eu sou autenticado por Deus, escolhido por Deus, e Deus me escolheu, este é o meu filho escolhido, ouçam-no, ouçam ele, sigam-no, façam o que ele diz. Isso traz sobre nós uma grande responsabilidade, sim ou não, irmãos? É mais do que apenas uma responsabilidade administrativa. É a responsabilidade de entender que somos autorizados por Deus. Por Deus. Que somos autenticados por Deus. E que Deus está dizendo às pessoas, sigam ele, ouçam-no, porque ele é autenticado por mim, porque ele foi escolhido por mim. Isso traz uma dimensão de responsabilidade para nós muito maior do que apenas um cargo e uma função que a gente possa ter dentro da igreja. A minha ideia é essa, é fazer com que você entenda isso, de que não há apenas um cargo e uma função para você exercer. Há uma autenticidade de Deus na sua vida, uma responsabilidade tremenda de Deus na sua vida, de que pessoas estão olhando para você, estão querendo te ouvir e mais, estão dispostas a te seguir. Infelizmente, muitos líderes estão conduzindo pessoas para o buraco, e quando eles caem, cai um monte de gente com eles, sim ou não? Cai ou não cai? Cai. Então, qual deve ser a atitude espiritual, a autoridade espiritual é uma unção para liderança, para liderar. Quais são as preocupações de um líder? Entre todas. Atos 20 é Atos 20. Eu não sei se é 20, 28 ou 28, 20. Agora é 28, 20, né? Tá bom. Eu coloquei contrário aqui. Eu já tinha colocado o versículo Lucas 29. Eu falei, irmão, Lucas nem tem 29 capítulos, né, irmão? Aí diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Não é? Então eu estou certo. É 20 e 28, não é 28 20. Né? 20 28, é isso? Ok, é 20 e 28. Depois a gente corrige lá. Então, assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aqui diz que, em primeiro lugar, um líder espiritual, ele deve preocupar-se consigo mesmo. Está dizendo que você está em primeiro lugar, você deve cuidar de você primeiro, em primeiro lugar, para depois você cuidar de outros.
Você deve atentar-se ao seu bem-estar espiritual, antes de se preocupar com o bem espiritual de outros, com o bem-estar espiritual de outros. É isso que está dizendo. Né? Felizmente, eu não tenho dúvidas que o fracasso de muitos líderes está na negligência das suas próprias vidas espirituais. Eles negligenciam sua vida com Deus, sua vida de oração, de palavra. Eles esquecem que eles também têm necessidades que precisam ser supridas, espiritualmente falando, porque se dedicam e correm e querem dar e entregar-se e se esquecem de cuidar de si mesmos. E eu, irmãos, o fracasso de muitos líderes está aí. Está aí. Entende? Há líderes que dizem, eu deixei de cuidar da minha vida espiritual para cuidar da vida espiritual de outros, e quando eu percebi, eu estava no fundo do poço. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem com a liderança, de que eles tenham vida com Deus, vida espiritual, vida devocional. Antes de ter um pianista, a gente quer ter um cristão, um crente cheio do Espírito Santo, que busca Deus, né? Não inverter as coisas. Quando foi que eu falei? Nem sei mais, irmãos. Eu disse aqui sobre a questão da herança que nós recebemos do movimento gospel. Né? Quando se lembram disso? Eu falei isso, acho que foi no Reciclando, foi, né? Eu falei o dano que o movimento gospel trouxe à igreja, infelizmente. Muita gente não fala isso, né? Muita gente não pensa nisso. Mas trouxe um dano terrível para a igreja, porque trouxe para a igreja uma profissionalização da música, sim ou não? É ou não é? Alguns músicos se tornaram músicos cêntricos. Né? Então eles tocavam e depois desciam e iam para fora, tomar café, conversar e tomar conta dos carros lá na rua. Eles não queriam receber palavra, não queriam orar, porque eles eram músicos cêntricos. E, infelizmente, o movimento gospel tornou esses músicos um padrão, um exemplo. Né? E aí eles se tornaram ídolos e tinham até fãs e tudo mais. Né? Eu soube uma época que tinha alguns aí, naquela época, que tinham até fã-clube e tudo. Então, esse Thales, ele tinha fã-clube. Imagina, irmãos. Então, essa profissionalização da música prejudicou demais a igreja. Então, nós precisamos... E não cuidavam, e não tinham preocupação da sua vida espiritual. Eu disse aqui, no nosso Reciclando, que o músico, isso foi falando aos pastores, para que os pastores transmitam isso ao músico, falando sobre a questão da contaminação. Por que o músico cristão, não deve, a gente tira essa coisa de não pode, vamos colocar não deve, por exemplo, tocar num bar. Por que não pode? Por que não deve? Não é porque não pode, não deve. É porque, na verdade, há uma contaminação. Não é? Um ambiente. Você está num ambiente que contamina. E não importa se você vai para lá, e a gente já foi desafiado aqui, por jovens que dizem assim, qual o problema? Eu estou lá evangelizando. Tá bom, você está evangelizando, tá bom. Então, qual é a música evangélica que você canta lá? E você toca lá? Nenhuma. Não pode. É só música mundana. Ah, tá bom. E em algum momento eles acendem as luzes e você pode pregar a palavra? Não. Então quando você não toca, o que você fica fazendo? Nada, fico vendo as pessoas beber, se prostituir, se contaminando. Então, aqui diz, cuidem de vocês mesmos. É um cuidado. Você está dizendo, não faça isso porque você vai se contaminar. Você está cuidando da vida espiritual daquela pessoa. Para que ela não seja contaminada na sua carne, na sua alma. Né? Então, cuida de você. E o fracasso de muitos líderes se dá através disso, né, irmãos? Preocupe-se consigo mesmo,
antes e depois você vai se preocupar com os outros. Cuida de você primeiro, depois você vai cuidar dos outros. Cura-se a si mesmo e depois você vai curar os outros. Liberta-te a ti mesmo, depois você vai libertar os outros. Imagine um cara cheio de demônios orando para outro ser liberto. É uma transferência de demônios incrível, né, irmão? Porque, na verdade, a palavra ministrar significa transferir. É uma transferência. Olha, mas se a gente diz para você, cuidado, para você estar aqui tocando, ministrando, cantando, você está transferindo. É transferência de espírito. Que espírito você está transferindo para as pessoas que estão te ouvindo? Né? E aí fica a pergunta, cada um de nós. Então, o homem, o líder, não fui eu, não fiz nada. O líder transformador é o novo homem, nunca será o velho homem. Ok, irmãos? Efésios 4:22, agora deve estar certo. Efésios 4:22 assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Isso é, o velho homem é aquele que era antes de Cristo. Corrompido, contaminado. Né? Este homem, que tinha uma conduta pervertida, que tinha uma expressão de vida contrária a Deus, ele não pode ser, ele nunca vai ser um líder transformador. Nunca. Né? Nunca vai influenciar ninguém, pelo menos espiritualmente. Pelo menos espiritualmente. Né? Então, Paulo diz que devemos despojar-nos. E a palavra é a mesma usada para uma troca de roupa. Né? Trocar de roupa. Tirar uma roupa e colocar outra. Pensemos, tira uma roupa suja, velha, rasgada e coloca uma outra limpa, bonita e tudo. Só o novo homem, né? Não o homem novo, mas o novo homem, ele pode efetivamente ter a capacidade de Deus para transformar. Aquele homem corrompido, cheio de pecado, de perversão, de desobediência, porque às vezes ainda carregamos algumas coisas do velho homem, né? Ainda carregamos. E Paulo está dizendo à igreja que vocês precisam se despojar, vocês precisam se livrar, vocês precisam tirar de cima de vocês, vocês precisam tirar de vocês essas características deste velho homem, deste homem corrompido, desobediente, carnal, né? E serem renovados. É uma renovação. Efésios 4, o texto de Efésios 4, 23, se eu não me engano, 23, 24. Efésios 24, 23, 24. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Isso é, não basta só você se desfazer, se despojar do velho homem. Você tem que se vestir de alguma coisa. Né? E isso assim, você deve se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse novo homem, ele tem uma justiça diferente. Isso é, ele lidera com a justiça de Deus e não com a justiça dos homens. Percebe isso? Ele lidera com a justiça de Deus. Então, isso quer dizer que a liderança espiritual, ela não tem nada a ver com as coisas dos homens. A justiça, a forma como julgamos, a forma como realizamos a nossa liderança, ela é através da justiça de Deus e não através da justiça dos homens. Ela não é uma lei, ela não funciona debaixo de leis humanas de forma nenhuma. É a justiça de Deus que deve prevalecer, é o propósito de Deus, é o amor de Deus. Irmãos, então, esse homem, ele tem uma justiça diferente.
ele tem uma santidade, ele tem uma retidão, né? Esse novo homem, ele é o líder transformador. Esse homem renovado, esse homem que age com a justiça de Deus. Esse homem santo, esse homem que tem uma retidão que é resultado da natureza de Deus na sua vida. Não é uma retidão resultado de um pensamento, ou de uma ideia, ou de uma ideologia. Não, a sua retidão é resultado da natureza de Deus. É algo que está nele, é algo que é inerente a ele. Né? Não é algo apenas que é aparente. Né? Um líder parece justo e reto diante das pessoas e efetivamente longe delas ele não é. Então, Deus quer que seus líderes sejam homens íntegros, né? Homens íntegros, que tenham integridade. Você pode não dizer amém a isso, mas eu acredito nisso. Né? Tem a João Ferreira de Almeida, em 2 Coríntios 1,12, João Ferreira de Almeida, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ele usa duas palavras aqui importantes, né, irmãos? Na vida de um líder transformador, ele usa a primeira palavra, simplicidade, e depois ele usa a palavra sinceridade. Né? A palavra sinceridade, aqui, ela tem um significado, muito, mas muito interessante, de clareza. Na verdade, ela significa clareza, isso é, uma liderança sem politicagem, uma liderança sem malandragem. Porque aí fora, a liderança, ela é malandra, sim ou não, irmão? E é política. Aí você está vendo aí, está acontecendo no nosso país e tudo isso, a gente aprende muito. Se você quer aprender como não ser um líder, olha para os nossos líderes aí. Eu digo os nossos governantes e toda essa gente que está por aí, né? Mas na igreja, infelizmente, pode acontecer esse tipo de coisa, irmãos. Essa liderança meia malandra, meia política. Aqui está dizendo que o líder transformador é aquele que tem uma vida transparente, não tem sentimentos ocultos ou camuflados. Pelo menos não deve acontecer aquela coisa de dizer, pastor é uma bênção, meu pastor, meu pastor, um abraço, uma bênção. E por detrás, aquele pastor é uma desgraça, né? Então, quer dizer, não falta transparência nos relacionamentos. O líder transformador, ele é claro, ele é preciso, ele é transparente, doa a quem doer. Claro que ele age assim, motivado, coberto, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Então ele não é agressivo, ele não é violento, ele não é dominador, não é controlador, mas ele é preciso, ele é claro, ele é eficiente, não fica com e agrada um e agrada outro. Coitadinho, está pecando, mas ele é bonzinho. Está pecando, mas ele é boa gente. Está pecando, mas não tem outro para tocar. Está pecando, mas não tem outro para ministrar. Vai ele mesmo. Você não diz amém a isso, mas olha, isso acontece ou não, irmãos? Porque nós vivemos essa malandragem, essa politicagem. Né? E não há transparências. A transparência de caráter tem a ver com a integridade. Isso é um processo problemático, irmãos. Porque se você tem uma pessoa que ela não é transparente, isso vai sugerir que ela também não é íntegra. Que ela também não tem integridade. Que vive essa coisa, essa atitude assim, sorrindo e as pessoas são capazes de viver assim. E na igreja, um líder, ele não pode ser assim, um líder que quer ser transformador, ele tem que ser claro, transparente, outra vez, preciso, decisivo, as suas decisões têm que ser claras, suas motivações, ele
tem que ser alguém que diz assim, ele tem que dizer, nós vamos nessa direção, nós vamos agir dessa maneira, nós vamos fazer assim, 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 assim. E se tem alguém que diz assim, não concordo com isso não sei o quê, meu amigo, bye bye, nós vamos seguir em frente. Nós vamos parar por você, nós vamos ficar olhando, perdendo tempo com você, porque durante muitos anos ficamos perdendo tempo tentando desconstruir alguma coisa e nos esquecemos de avançar e construir o que precisamos construir. Porque nos preocupamos com pessoas fracas, débeis, e esquecemos as fortes que estão do nosso lado. Damos muito mais importância àquelas pessoas que aparentemente nunca vão avançar e esquecemos aquelas que estão doidas para caminhar para frente. Eu falei para Deus que eu ia falar isso. Aí Ele falou que tudo bem. E Ele falou assim, deixa comigo que eu banco. Então, a integridade é marca de um líder transformador. A integridade, ele é íntegro. Irmãos, as pessoas vêm, algumas pessoas sempre virão e ficarão. E eu fui ao Rio e o pastor estava em crise, né? Por causa de algumas situações na igreja. Eu disse para ele, pastor, entenda uma coisa. A liderança, o povo da igreja, o povo em geral, funciona de 3 formas. Pastor, presta atenção nisso. Felizmente eu devia ter tido a ideia, mas como isso eu estou falando agora, você funciona da seguinte maneira. Você tem um círculo pequeno, onde estão todas as pessoas que estão ao seu lado. Aqueles líderes que são colunas, que estão sempre com você, qualquer momento, qualquer hora, eles estão sempre ali. Você conta com eles para tudo. Sim ou não, irmãos? Estão com você, a igreja tem 10 anos, estão 10 anos lá, te aguentando também, né? Aguentando você, estão lá. Esses estão ali. Esses são a coluna, eles são fortes. Por fora você tem outro círculo. Dentro desse círculo, por fora desse círculo, tem alguns líderes e uma parte do povo, que sempre estão ali. Mas eles não são como esses, que estão para tudo. Eles, se tiver algum problema, ou se tiver alguma viagem, algum passeio, eles vão embora, larga você lá. Esses não. Esses dão prioridade, eles têm agenda na mão, eu não vou viajar tal dia para lugar nenhum, porque nesse dia tem uma atividade na igreja, essa gente que está comprometida até em cima. Aí você tem aquele outro círculo, que são daqueles que eles estão lá. Eles até dizimam, dão oferta, mas eles estão lá, mas eles transitam entre um grupo e outro. Né? E uma hora eles também podem, de repente, sumir. Aí você, dentro desse círculo, você tem um outro círculo maior. Dentro desse círculo maior estão aqueles que vem, sai e chega na igreja. Essa igreja é maravilhosa, encontrei o meu lugar. 3 domingos depois não está mais. Já viram isso? Né? Então, é assim. Ele vem, fica. E você sabe que tem gente que esse círculo maior, ele é constituído por aqueles que são cíclicos. Eles vão para uma igreja, ficam assim... já está, pode marcar, 5 anos, 4 anos e vão embora. Não ficam, né? Porque são cíclicos. Esses são aqueles grupos maiores. Ele vem, às vezes eles saem, eles voltam, daqui a pouco sai de novo. É assim, entende? Sempre então. Então, aí sabe o que acontece? O pastor fica preocupado com esses 2 ciclos maiores e se esquece daquele ciclo menor, de gente que está ali para brigar por tudo. Hein? O que vocês acham disso? Porque a gente fica achando que a gente tem que ajudar os mais fracos. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está tentando desconstruir e esquece de construir. Porque a gente constrói com esses aqui. Você não constrói com aqueles lá, você constrói com esses. Então... Meus irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês, antes de entrar nisso daí que eu vou falar, eu vou dar um exemplo para vocês de Tiago e João. Tiago e João. Olha só, isso não está aí, eu não coloquei aqui.
Isso está em Mateus 20, 20 a 28. Aí eu vou ler essa passagem para vocês. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que coisa, não, lindo. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Eles nem sabiam o que Jesus estava falando. Eles nem sabiam do que Jesus... Porque se eles soubessem, eles não iam responder assim, podemos. Tanto que quando Jesus foi preso, eles foram os primeiros a sair correndo. Provando que eles não podiam. Realmente. Aí, certamente vocês beberão do meu cálice. Depois, claro, depois eles beberam do mesmo cálice, sem dúvida. Porque todos eles foram martirizados, né? Por causa do evangelho. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. A gente pensa que a gente tem problema na igreja, né? Quando o irmão vai por um cargo, os outros ficam bravos, né? Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha, presta atenção, eles não tiveram coragem de ir lá pedir isso para Jesus. Eles mandaram a mamãezinha. Você perceberam isso? Eles não foram lá, eles não tiveram coragem. Eles falaram, vão mandar a mamãe ir lá. Os filhinhos da mamãe, né? Mamãe vai falar com Jesus. Mamãe vai falar, e Jesus é tão bonzinho, ele atende as mulheres. Né? Ele é quebrantado. Mamãe vai falar, ele não vai poder negar para a mamãe. Irmãos. Então, o que eles queriam, na verdade? Eles queriam honra, eles queriam status, sim ou não? Eles queriam uma posição, eles tinham uma visão equivocada do reino. Jesus mostra para eles que a visão que eles tinham do reino era totalmente equivocada. Né? E o Senhor, eles queriam estar com o Senhor, eles queriam estar sentados, eles queriam ser os governantes que estão assentados ao lado do rei, né? Importantes, eles queriam seus cargos que julgavam merecer por algum direito. Que é assim, tem pessoas que creem que têm o direito de merecer alguma coisa na igreja, porque são amigos do pastor, porque estão lá há bastante tempo, eu já estou nessa igreja há 10 anos, e não é por merecimento, não é por tempo de serviço, você não está numa projeção de carreira aqui, né? Que você começa como obreiro, depois você vai ser diácono, depois você vai ser presbítero, depois você vai ser... Não é projeção de carreira aqui, irmão. A igreja se move por dons, sim ou não? Por líderes autenticados por Deus, sim ou não? Aí chega um cara lá, o pastorado, pastorear a pessoa, não sabe nem falar direito, despreparado, não tem nenhuma liderança, mas porque como foi indo, né? Foi subindo de cargo, né? Foi chegando lá, chegou lá, não tem dom, não tem nada, não tem carisma, não tem sabedoria, não tem graça nenhuma, mas chegou lá, porque tem anos, está na igreja, coitadinho, vamos dar um carguinho para ele. Olha, essa politicagem e essa manipulação vem de uma visão equivocada de cargos, dizendo que o cargo é mais importante que o trabalho. A minha pergunta é por que servimos ao Senhor? Por que nós servimos ao Senhor só se nós tivermos um cargo? Por quê? Me respondam, por favor, de onde surgiu isso, que nós só servimos ao Senhor se nós tivermos um cargo? Se não tiver um cargo, eu não sirvo. De onde veio isso? Me respondam. Vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? De que alguém para servir a Deus precisa de um cargo? Mas como que funciona a igreja? Como funciona a igreja? As pessoas só servem se elas tiverem um cargo, um reconhecimento. Né? Senão não fazemos nada.
nós só vamos fazer alguma coisa se formos colocados num cargo de liderança. E é como alguém que veio e disse, eu não quero ser chamado de servidor, eu quero ser chamado de diácono. E aí eu olhei para ele e disse, é por isso que eu mudei o nome de diácono para servidor. É por isso, por causa disso. Por causa disso. Porque você está pensando que diácono é um título melhor, mais importante do que servidor. Aliás, você não quer ser servidor, você quer ser diácono, mas não quer ser servidor. E você não pode ser diácono se você não for servidor. Você não diz amém a isso, mas eu creio assim. Entende? Jesus faz a pergunta crucial para eles. Jesus, irmão, sabedoria, Jesus tinha uma sabedoria que ninguém vai ter nessa terra, não adianta. Jesus pergunta, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Porque o cálice que eu vou beber, ele é amargo. Ele é o cálice do sofrimento. Né? Não vai ser o cálice da glória. É o cálice da dor, do sofrimento, da renúncia. Às vezes é o cálice da solidão, do abandono, da injustiça, da perseguição, do falso julgamento. Esse é o cálice que eu vou beber. Vocês estão dispostos? Então aí vocês, quem sabe, talvez sejam escolhidos para estar lá, sentado, né? Aí vocês vão pensar que vocês estão sozinhos lá, sentado à direita, e vai ter uns 300 milhões também com você, né? Então, aí o que o Senhor está dizendo? Aqueles que buscam cargos, títulos, honras no serviço de Deus vão se frustrar, irmãos. Vão se decepcionar. Sim ou não? Vão se decepcionar. Porque o chamado à liderança não é um chamado para a glória. Não é um chamado para a fama. É um chamado para a cruz. É para morrer mesmo. Né? É alguém que vai morrendo cada dia. Né? É um cálice difícil e amargo, muitas vezes. Por isso não é para qualquer um. É para aquele que é autenticado por Deus. Sabe por que suportamos? Sabe por que estamos aqui hoje? Sabe por que eu consigo estar em pé aqui hoje, pregando, ensinando a palavra de Deus? Porque creio que Deus me autenticou. Porque senão, irmãos, eu não teria aguentado. Né? Os momentos, às vezes, são muito amargos e difíceis. Vou dizer algo forte. Deus nunca vai permitir que um líder assim prospere naquilo que ele faz. Estou falando de gente que está buscando reconhecimento, cargo, nome. Nunca vai. Né? Ele nunca será um líder importante, relevante, nunca. Porque Deus não vai dar honra a ninguém. A ninguém. Né? Deus não vai dar honra a quem não o honra. Essa que é a verdade. Pastores que ficam, sabe, já viram aqueles pastores que ficam com a igreja até morrer? Já viram? Eles ficam lá agarrados com a igreja. Eu vi muitos irmãos em Guatemala, tem um que ele comprou o terreno e construiu a igreja. Né? Eu tenho certeza que o Antônio Marcos não vai fazer isso, né? Ele comprou o terreno e construiu a igreja, né? Aí o que ele fez? Ele está lá, ele está com quase 90 anos, ele não consegue nem ficar em pé, e ele é o pastor da igreja, e ninguém faz nada, e ninguém prega, ninguém faz nada. E a igreja tem lá, tem um templo, quase do tamanho desse aqui, não tão largo assim, estreito, mas compridão assim, cabe 100 pessoas, tem 15. E ele está lá, firme e forte. E a maioria deles estão lá também. O dia que ele morrer, morre todo mundo com ele. Né? E sabe de uma coisa? O dia que ele foi embora, não tem ninguém, não tem pastor, não tem nada. Porque ele vai com a igreja, ele morre, a igreja morre junto. Por quê? Porque ele não preparou ninguém, não passou o bastão para ninguém, não passa a bola para ninguém.
não preparou, não discipulou, a igreja morre, ele morre também. Né? Morre a obra de Deus, infelizmente. Olha o que diz o versículo 25 e o versículo 26. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, quem quiser, até pode. Aí o senhor tem gente que quer ser importante? Tá. Você quer ser importante? Quer ser? Sabe como é que funciona no reino? Você só vai ser importante servindo. Sem servir, você não vai ser importante. Então, aí eu vou falar um pouco sobre o perigo da hierarquia. Porque alguns de nós, infelizmente, temos uma cabeça hierárquica, irmãos. Né? E Jesus, através dos 5 ministérios de Efésios 4:11, ele nos mostra que não existe hierarquia na igreja. Não existe, não pode existir hierarquia na igreja. A liderança cristã não é hierárquica. A liderança cristã é relacional. Então, nós fomos durante muito tempo influenciados pelo mundo corporativo. Na questão da liderança, de liderar. Uma liderança que controla, que dá ordens, que domina sobre outros. Infelizmente, essa é a ideia que nós temos de liderança. Quando as organizações cristãs, irmãos, elas tentam tomar princípios de liderança do mundo, nós sufocamos os princípios poderosos de liderança ensinados por Jesus Cristo, na sua palavra. Nós sufocamos os dons espirituais. Né? Nós sufocamos os dons deixados por Ele. Né? E o líder transformador, ele é um construtor de relacionamentos. Olha que bonito isso, eu gostei disso, hein, gente? Sim ou não? Vamos repetir isso. Um líder transformador, ele é um construtor de relacionamentos. Ele ama estabelecer relacionamentos. Quando chegou aqui o bispo, estava sentado lá, chegou o Ricardo, a Priscila, mais alguns. Eu fui, esse aqui é o bispo, o Cláudio, esse aqui é o Ricardo, ele é esse. Aí começaram a conversar, pronto, já se estabeleceu um relacionamento. Sim ou não, irmãos? Um líder, ele é alguém que ele constrói relacionamentos. E a gente vê as pessoas, no domingo, não sei que dia, é um monte de dia que eu estou pregando, nem sei mais. Eu falei sobre o perigo do isolamento. Sim ou não? O perigo quando um líder se isola, um pastor se isola de tudo e de todos. Quando ele deve ser um construtor de relacionamentos, não um destruidor. Né? Os que são incapazes de construir relacionamentos sólidos e duradouros, nunca perceberão que também são incapazes de sustentar uma liderança longa e eficiente. Vou repetir porque eu escrevo essas coisas, depois eu esqueço. Então vou repetir. Os que são incapazes de construir relacionamentos sólidos e duradouros, logo perceberão que também são incapazes de sustentar uma liderança longa e eficiente. Porque se nós queremos ter uma liderança longa e eficiente, eu estou falando desse círculo pequeno aqui, nós temos que ser capazes de construir relacionamentos longos e duradouros. Você é um pastor que vem à igreja, abraça todo mundo, não se relaciona com ninguém, você está mal. Você não está estabelecendo um relacionamento sólido com os seus líderes principais. E eu não estou falando só de fazer uma classe de ministração para eles, não. Estou falando de sentar com eles, comer com eles, deixar eles ir na tua casa, conversar com eles, estar junto com eles, etc. É uma dificuldade. Né? Eu não fui para longe, morar para longe, para ficar longe de todo mundo não, irmãos. Para ninguém me visitar não, né? Mas é porque foi uma opção, eu nunca pensei nisso. Eu sempre gostei muito de ter gente na minha casa, me visitando e tudo. E se você for lá e chegar na portaria de onde eu moro e falar, eu quero ir na casa do pastor, não fala apóstolo, porque ninguém sabe o que é apóstolo, né, irmão? Outro dia alguém foi lá e falou assim, eu quero ir na casa do apóstolo Rubens. Hã? Se você falar, pastor Rubens, todos que trabalham ali sabem quem eu sou, onde eu moro e tudo mais. Né? Então, só avisa, por favor. Né?
E não vão todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez. Né? O líder transformador, ele é excelente, mas não por causa do seu poder, mas por causa da capacidade que ele tem de delegar a outros. A capacidade que ele tem de entregar a outros uma liderança. Né, irmãos? E não ficar agarrado lá, controlando tudo. Não é à toa que está morrendo o pastor aí adoidado. Morrendo o coração, se enforcando. Aí diz, coitadinho, irmão, você me desculpa eu ser frio neste momento, mas a culpa é de quem? Tenha medo não, irmão, de falar. Né? Então, o líder transformador, ele é, vamos para outro ponto aqui. O líder transformador, ele é criativo. Criativo. E aqui é onde eu quero pegar forte, irmãos, se vocês me derem mais uns 10 minutos, eu quero pegar forte pelo seguinte. Porque como está faltando criatividade. Deus, nosso Deus é um Deus criativo, sim ou não, irmãos? E sabe de uma coisa? Ele nos criou seres criativos. O ser humano é extremamente criativo. O Ariano Suassuna, eu gosto muito do Ariano Suassuna, eu gosto de ouvir ele. Né? Ele é um barato, aquele homem. Outro dia ele estava falando sobre a questão de Deus. Ele mete o pau na teoria da evolução, porque ele diz assim, é muito mais difícil do crer, acreditar na teoria da evolução, do que acreditar na história de Adão e Eva. Ele diz assim, é muito mais difícil, ele conta. E ele pegou um pregador de roupa, e ele disse assim, eu vou dar a prova para você, de que o homem é extremamente criativo, e o macaco continua sendo um macaco. E ele usou um pregador de roupa. Você fala, olha, esse é um dos melhores inventos que já se inventaram na Terra. Sim ou não? 2 pedacinhos de madeira, com uma coisinha lá, estrategicamente, um pedacinho de ferro, estrategicamente, né? Aí o que você faz? Você aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Ele falou assim, o macaco continua sendo um macaco e não existe um ser tão criativo como o homem. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Né? Até ele contou uma piada que não me saiu da cabeça. Ele contou uma piada que no hospício 2 loucos se encontraram. Aí um falou assim, quem é você? Eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o cara falou assim, você é louco, rapaz? Quem é imperador Napoleão Bonaparte? Quem você está pensando? Quem foi que falou? Quem fez você imperador? Quem foi que tornou você imperador? Jesus Cristo. Eu? O outro louco, eu? Então, essa é conversa de louco, né, irmão? Então não existe ser mais criativo do que o ser humano. De que criar algo tão assim. Aí ele diz, o macaco vai continuar sendo um macaco. Nunca vai poder criar nada. E o homem tem essa capacidade. Deus é criativo. Basta a gente olhar para a criação. Né? Ele é de uma criatividade exuberante, o nosso Deus. Né? Os líderes transformadores são criativos. Todos nós somos capazes de fazer coisas criativas. Né? Diferentes, ideias novas no lugar onde nós estamos. Por que nós não fazemos? Alguns de nós entramos numa rotina, irmãos, e não fazemos nada de diferente domingo após domingo, porque nos acostumamos com aquela mesma coisa, nos acomodamos com abre e fecha, irmãozinho lindo, eu sou pastor, glória a Deus, não tem criatividade. Se tem criatividade, tem medo de fazer, de criar, de exercer. Agora, eu quero dizer, por que às vezes? Por que eu não lidero com criatividade, muitas vezes? Que lidero com passividade, com comodidade e não com criatividade. Por quê? Primeiro, por causa de preguiça. Eu não consigo encontrar, eu não vou buscar nenhuma razão técnica, nenhuma coisa elaborada, nem nada. Eu falo em base à minha experiência do que eu tenho visto em muitos lugares. Preguiça. Você não diz nada, nem ai, Senhor, perdão. Né? Eu faço uma pergunta a Antônio Marcos. Se você fosse preguiçoso, a obra, a construção da igreja estaria onde está? De forma nenhuma. Entendeu? Não tem. Hoje você tem 2 pilastras lá onde você puxa uma rede e dorme, sim ou não?
Porque você me falou que ia fazer isso ou faz, não sei. Estão lá. Mas as pilastras estão lá. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Você está dizendo, eu vou colocar uma rede, mas as pilastras já estão lá. Foram construídas, sim ou não? Agora tem gente que está sonhando, vou ter 2 pilastras e vou colocar uma rede para dormir. Isso não acontece nunca. Porque se você não tiver as pilastras, você não coloca a rede. Nunca. Então, a preguiça, criar, dá trabalho. Tem que pensar. Trabalhar para colocar um pensamento criativo, aquela ideia em ação. E eu percebo que muitos não querem. Quanto menos trabalho, melhor. Afinal, ainda tenho minha vida para viver. E pessoas que pensam assim, elas não estão prontas para o ministério. Nunca. Nunca, nunca. A criatividade, Deus dá a todos. Mas se eu tenho preguiça, se eu fico olhando e dizendo, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, eu não sei fazer isso, e sempre estamos dando desculpas, nos acomodamos e as coisas vão levando, mas só que eu vou dizer uma coisa para você, as coisas vão se deteriorando. Tudo deteriora. Não é só o prédio que deteriora. Não só, nós também nos deterioramos. Olha para você quando você casou a sua foto. Veja quanto você já deteriorou já. Alguns estão bem deteriorados. Tudo se deteriora. Sim ou não? E a gente precisa estar constantemente. Eu aprendi, irmãos, que a criatividade, Deus apoia a nossa criatividade. Você não precisa, não fica olhando. Agora, irmão, fica lá, aquele prédio, do mesmo jeito, 10, 20, 30 anos, nada muda, não acontece nada, porque está tudo bem, a gente estamos fazendo culto, tem um povo lá, estou contente. Estou fazendo, a pior coisa de ouvir de um líder é quando ele diz, estou fazendo a minha parte. Irmãos, desculpa, mas eu fico doente quando eu percebo que alguma coisa já está há alguns anos e não tem mudança, não muda nada, continua do mesmo jeito. Muitos líderes estão contentes em fazer o básico. Ou sentem que Deus está disposto a bancar, né? Com todo respeito, nossa criatividade, porque está. Eu tenho provas disso, irmãos, que Deus está disposto a bancar nossa criatividade. A lei do menor esforço, a lei do menor esforço, não faz parte da vida de um líder extraordinário, de um líder transformador. Né? Até, irmãos, até tem muitas ideias criativas, mas tem mais desculpas do que outra coisa. Tem muitas ideias criativas, mas as desculpas são maiores. Tem muito mais desculpas para dar. E eu quero dizer uma coisa para você, deixa Deus te usar, seja criativo no lugar onde você está, no ministério que Deus está... Não tenha medo de ser criativo. Domingo, não sei se foi domingo, que dia que foi, que eu chamei os adolescentes para dançar aqui comigo, e eu comecei a dançar aqui em cima com os adolescentes, e eles ficaram, alguns são novos na igreja, ficaram me olhando assim, porque eles nunca viram eu fazer isso, e nem que eu seria capaz de fazer algo diferente com eles. Eles estavam assustados primeiro, né? Porque eles estavam com medo de chegar perto de mim. E quando eles me viram dançando, eles saíram daqui felizes, né? Então, irmãos, não tenha medo de parecer, não ser. Não tenha medo de parecer bobo, nem patético, né? Não tenha medo. Seja criativo. Vamos ser criativos nos nossos cultos, vamos ser criativos em nossos trabalhos, vamos ser criativos com a organização, né, irmãos? Olha aqui, eu já estou cansado de ver esse negócio preto aqui, nós temos que fazer alguma coisa aqui. Aí, quando você fala, vamos fazer alguma coisa aqui, não tem dinheiro. Irmãos, isso me deixa azul, nem verde, nem azul, é roxo me deixa. Porque Deus está disposto a bancar nossa criatividade. Ele está disposto, né? A rotina sufoca a criatividade, sim ou não, irmãos? A rotina sufoca a criatividade e gera comodidade.
E eu não quero... Seja criativo, irmão. Faça coisas diferentes. É isso que vai atrair pessoas à igreja. Seja criativo no modo de fazer as coisas. Seja criativo no culto a Deus. Né? E o segundo ponto é... o pensamento criativo é uma das características mais fortes do líder transformador. É o pensamento criativo. Um líder transformador, ele tem muitos pensamentos criativos. E uma visão, um outro ponto, é uma visão errada da vontade de Deus. É gente que está todo o tempo dizendo, será que Deus quer que faça isso ou aquilo? Será que é vontade de Deus isso ou aquilo? Vamos trocar as cadeiras da igreja. Será que é vontade de Deus? É, a vontade de Deus é que fique sentado com a bunda numa cadeira dura, assistindo o culto. Né? E doendo, porque é a vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus. Irmão, toma a decisão e Deus vai te apoiar. Amém. E Deus vai te respaldar. Amém. E eu estou falando de muitas vezes que nós fizemos isso, não foi uma vez ou duas, não, muitas vezes. Nós tomamos decisão, vamos fazer, não tem dinheiro, mas Deus vai nos dar, Deus vai respaldar, e nós fizemos e Deus nos respaldou. Amém. Entende? E Deus não me quer aqui, Deus não me quer ali. Também não sei onde Deus me quer. Não sei. E assim, alguns vão vivendo toda a vida, né, nessa interpretação religiosa da vontade de Deus, e não fazem nada. E não fazem nada. Entende, irmãos? Às vezes, será que é vontade de Deus a gente mudar de local? Esse local está pequeno, está feio, tem espaço, assim. Será que é vontade de Deus? Irmão, se você continuar pensando, você vai ficar a vida inteira nesse lugar, a igreja nunca vai crescer, nunca vai avançar, e você vai ficar aí, procurando essa interpretação religiosa da vontade de Deus. Eu estou disposto a bancar o que eu estou falando. Deus vai apoiar você, Deus vai respaldar você, quando você toma decisões criativas de avançar, de crescer no reino. Ele nunca vai te... Não estou falando de fazer loucuras, não. Estou falando do reino de Deus. Pessoas passam a vida de um lado para outro. Tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira buscando a vontade de Deus. E nunca encontram, isso que é pior. E aí a gente precisa ter cuidado, porque senão, enquanto nós fazemos isso, a obra de Deus está paralisada. E sabe de uma coisa? A obra está parada. A obra está parada. E final. Aí quero avançar para terminar, falando sobre a principal função do líder. Aí Efésios 4, 11 a 13, que é um texto que vocês conhecem muito bem, que fala dos 5 ministérios, e diz assim, o versículo 13, assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Preparar a igreja para fazer a obra do ministério e edificar a igreja. Essa é a função principal do líder. Principal estratégia do líder. Uma equipe constituída de dons que trabalha para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Por que a gente não consegue ter essa visão? Uma equipe, irmãos, se a gente não souber trabalhar em equipe, nós estamos fritos, acabados. Se você diz, não sei trabalhar em equipe, aprenda. Porque equipe é o que Deus planejou para a liderança da igreja. Olha Efésios 4:11, é uma equipe. Aí quem é maior aqui? O apóstolo, o profeta? Ninguém. O pastor? Ninguém é maior. É uma equipe. Né? Então, não é à toa que pastores estão morrendo do coração. Não é à toa. Estão se suicidando, estão se degolando. Me perdoem por ser frio, irmãos, nesse momento. Mas isso acontece porque estão querendo levar a obra de Deus nas costas. Exercem uma liderança autocrática. Eu não sei se você entende. Deixa eu colocar. Né? O que é liderança autocrática? É uma pessoa que quer
resolver tudo sozinho, fazer tudo sozinho, dirigir tudo sozinho, controlar tudo sozinho, mandar em tudo sozinho. E acaba tendo que assumir os problemas também sozinho. E ser responsável. Querem resolver tudo e acabam esgotados. Não foi isso que Deus planejou para a liderança da igreja. Não foi isso. Jamais. Não delegam. Fazem tudo sozinho. Depois tem que enfrentar as lutas, as dificuldades sozinhos também, né? Agora, não pedem conselhos. Não buscam ajudas quando estão com um problema. Querem fazer tudo sozinhos. Né? E aí, com o tempo, sabe o que acontece? Porque não fazem isso porque falta humildade. Essa que é a verdade. Falta humildade. Foi aquilo que Paulo falou. Simplicidade, né? Integridade. Simplicidade. Não tem humildade, não são simples a ponto de pedir ajuda e se enfraquecem como líderes. E eles se esquecem que ao se enfraquecerem como líderes, também enfraquecem a obra de Deus. Né? Aí, eu vou avançar, estou indo rápido agora por causa do tempo. Visão e realidade. Nós nos debatemos muitas vezes, né, irmão? Não sei quantos de vocês têm essa dificuldade. Nós temos uma visão, Cristo Centro tem uma visão. E nós estamos nos debatendo com isso há não sei quantos anos já. Temos uma excelente visão, mas uma enorme dificuldade em transformá-la em realidade, em colocá-la em ação. Porque o cara vai, abre uma igreja e faz as coisas do jeito que ele quer. Aí vai uma pessoa lá e fala assim, eu fui lá, mas não gostei não, porque não é uma igreja Cristo Centro. Então, a visão muitas vezes começa com uma pessoa, mas se realiza com muitas, vou repetir. A visão muitas vezes começa com uma pessoa, mas ela se realiza com muitas. Líderes transformadores não tomam a atitude de querer transformar uma visão de alguém como sua, ou tratar de adaptar as coisas que não concorda com ela. São atitudes negativas. Apesar da visão começar com uma pessoa, ela sempre vem de Deus. Amém, irmãos? Ela sempre vem de Deus. Então, com relação à visão, né? O líder transformador, ele transforma a visão em realidade. Ele é aquele que pega a visão e transforma ela em realidade. Eles são agentes de mudança. Eles são agentes de transformação. E aí, tem três tipos de pessoas aí nesse ponto, né, irmãos? Que eu quero deixar para vocês irem pensando sobre isso. Que eu não tenho tempo mais de falar sobre isso. Os que passam a vida sonhando, sonham a vida toda. Os que dão a sua vida para realizar os sonhos. E os que nascem, se reproduzem e morrem. E os que nascem, se reproduzem e nunca morrem. Sabe por quê? Porque eles deixaram uma herança. Deixaram um patrimônio de fé. Um legado, eu gosto mais de patrimônio, legado de fé, uma herança de fé. Vidas que vão, né, se multiplicando em outros e o seu legado e a sua herança permanecem. Tem pessoas, Jesus Cristo nunca morreu, continua vivo até hoje, sim ou não, irmãos? Primeiro porque literalmente ele nunca morreu mesmo, né? E depois porque sua herança permanece. O líder transformador, ele é excelente, mas ele é excelente porque ele é capaz de delegar poder a terceiros. Ele tem poder, mas ele também delega poder a outros. Amém, irmãos? E aí quero terminar com uma frase de George Barna, de um livro que eu li recentemente, que ele diz assim: aqueles que desejam liderar porque têm experiência, porque apreciam poder, porque têm ideias novas, porque gostam da atenção, porque foram talhados para esse serviço, estas são pessoas perigosas. Sua motivação não é apropriada, porque o líder é um servo. E a primeira tarefa do líder é fornecer a direção que as pessoas necessitam para se tornarem mais semelhantes a Cristo. Aqueles que procuram posições de liderança por razões que não o cumprimento de uma visão dada por Deus, não são líderes verdadeiros. Com isso eu termino.
esse tempo, essa ministração. Amém? Glória a Deus. Espero que tenhamos aprendido e crescido um pouco mais no trabalho que o Senhor nos deu, na tarefa que o Senhor nos recomendou. Obrigado, Senhor, oremos. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Que esta palavra seja imprimida, impressa em nosso coração, Senhor, pelo Teu Espírito. Escrita, Senhor, em nossos corações, em nossa vida, pelo Teu Espírito Santo. E possamos colocar em prática o que hoje ouvimos aqui, Senhor. Possamos ser esses líderes excelentes, esses líderes transformadores, que onde chegam e quem tocam, eles geram essa transformação, Senhor. Ó Deus, usa as nossas vidas nesse sentido, para a glória do Teu nome, Senhor. Que essa palavra verdadeira seja, ó Deus, para nós, como que uma bússola, Senhor. Que nos guie, que nos direcione, que nos leve. Que o Senhor traga ânimo ao nosso coração. Que o Senhor traga agora ao coração de cada um dos seus servos uma alegria e uma certeza de que eles vão voltar e alguma coisa nova, extraordinária vai acontecer. E que vai haver uma explosão nos seus ministérios, ó Deus. Porque o Senhor está dando criatividade para esses teus filhos. O Senhor está dando novas perspectivas, novas possibilidades. Uma porta aberta o Senhor está colocando na vida e no ministério de cada um deles. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.